Hello class, eu sou a professora Aline e hoje nós daremos continuidade aos modal verbs, que são os verbos modais. Lembrando que os verbos modais, eles acompanham os verbos principais para expressar uma ideia particular. O primeiro que nós veremos hoje é o verbo may, que tem como tradução poder e expressa possibilidade, assim como o verbo can, visto semana passada. A diferença é que can é utilizado para frases informais, certo? Enquanto may é utilizado para frases formais. Por exemplo, se você falar com o diretor da escola ou com o padre ou pastor da sua igreja, você teria que falar formalmente. Então, caso necessário usar o verbo poder em inglês, você utilizaria may. Se você estivesse conversando com seus irmãos ou seus amigos, seria uma conversa informal, não é? Então, caso necessário usar o verbo poder em inglês, você utilizaria can. Exemplo, you may find a way to help poor people. Você pode encontrar um jeito de ajudar pessoas pobres. Então, nós temos o verbo modal may, antes do verbo principal find, e está expressando possibilidade, certo? Você pode encontrar. Essa é a conjugação do verbo may, que não muda, independente do sujeito, certo? Nós vamos ter I may, you may, he may, she may, it may, we may, you may, they may. As traduções são eu posso, você pode, ele pode, ela pode, ele ou ela pode, nós podemos, vocês podem e eles ou elas podem, certo? Lembrando que o verbo principal sempre virá aqui, certo? Logo após o verbo modal. O verbo might é o passado de may, também utilizado em frases formais. A tradução dele é poderia, certo? E ele estará expressando possibilidade, só que no passado. Exemplo, he might find something he likes to do. Ele poderia encontrar algo que goste de fazer. Então, might está aqui antes do verbo principal find e está expressando possibilidade, só que no passado. Ele poderia encontrar. A conjugação é bem simples também, ele nunca muda. I might, you might, he might, she might, it might, we might, you might, they might. Que seria eu poderia, você poderia, ele poderia, ela poderia, ele ou ela poderia, nós poderíamos, vocês poderiam, eles ou elas poderiam. Could também será poderia e estará expressando possibilidade no passado. Could é o passado do verbo can, ok? Então, ele será utilizado para frases informais. Vejamos o exemplo. You could meet new people working as a volunteer. Você poderia conhecer novas pessoas trabalhando como um voluntário. Então, nós temos aqui uma frase, né? Essa frase está sendo informal, né? Por isso nós utilizamos o verbo modal could antes aqui do verbo principal meet, que está expressando possibilidade no passado. Você poderia conhecer. Aqui estão as conjugações, né? No inglês e no português. I could, you could, he could, she could, it could, we could, you could, they could. Em português é a mesma tradução, né? A mesma conjugação lá do verbo might, já que eles têm a mesma tradução. Should é o verbo precisar e expressa conselho. Exemplo, you should be more active. Você precisa ser mais ativo. Então, quando eu chego a utilizar o verbo should, que em português é precisar, eu estou aconselhando alguém. Aqui estão as conjugações. I should, you should, he should, she should, it should, we should, you should e they should. Eu preciso, você precisa, ele precisa, ela precisa,
Ele ou ela precisa, nós precisamos, vocês precisam e eles ou elas precisam. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e que possam resolver as atividades. See you next class. Bye!